Boa tarde, pessoal. Acorda, guria, como eu sempre começo meus programas, né? Mas hoje é uma live especial aí no nosso sabadão, né? Então, bem-vindos a todos, o pessoal tá entrando aí. Então, por que eu falo sempre acorda, guria, nas lives, né, gente? Que é aquele acordar, despertar para a vida, tá? Então sejam todas muito bem-vindas que estão chegando aí, a Mariana, Magali, mamãe sempre presente na área, né? E todo mundo que tá entrando aí, Andréia, Maria, Vivi. Então olha só, gente, o nosso encontro de hoje a gente vai falar sobre como, né, falar em público, né? Eu botei lá no título como falo em público, né? Então, quando realmente a gente se pergunta sobre isso, como eu falo em público, né? Mas sem ter medo, né? Porque esse é o grande ponto, né? E aí é até legal, porque obviamente, né, eu tô aqui fazendo uma live com vocês, eu tenho hoje um calendário mesmo, né, semanal que eu trago as informações aqui para vocês e aí, hoje em dia eu tô aqui todos os dias praticamente, né? Segunda-feira é gravado, né? Que é no YouTube, tá? Então, o programa às 20 horas e 30 minutos, desculpa, gente. E de segunda a sexta são programas ao vivo, né? Então, as meditações e o nosso programa de atendimento. Gente, eu achei esse filtro aqui hoje, fazia um tempão que eu não usava. E hoje é sábado, gente. Hoje é dia de abelhinhas, então tô resgatando ele aqui, tá? Olha só, já vamos entrar no tema e aí eu já vou te dizer que eu vou falar de 3 tópicos sobre esse assunto, tá? Que é sobre falar sem medo em público. Então eu vou falar de 3 pontos importantes para que tu faça esse trabalho de falar em público sem ter medo, né? Mas antes eu já te convido, gente, depois eu vou ver se dá tudo certo aqui, baixo essa nossa live pra gente deixar lá no YouTube, então eu já convido vocês para conhecerem o canal do YouTube, eu dei uma repaginada lá, a gente tá colocando e trocando as capas lá, e tá bastante bacana, tem mais de 100 vídeos, gente, no YouTube, tá? Então, bastante rico o canal e muitos exercícios de meditação, que inclusive vão te ajudar muito com relação a esse assunto que a gente tá falando hoje, tá? Então é isso, tá? E fiquem até o final, que no final do nosso encontro, tá? No final eu tenho aí uma surpresa para vocês que me acompanharem até o fim, tá? Mas então vamos lá, gente. Vamos começar de fato aí o nosso assunto, que no final eu conto qual é essa surpresa, tá? Então o nosso assunto sobre esse aspecto, né, de como que eu vou falar sem medo em público, gente. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, de não falar, não ter medo para se expressar em público, quando pessoas estão falando, né, quando as pessoas estão, nos assistindo, né, e esses tempos eu tava pensando sobre isso, que assim, eu vejo muitas vezes as pessoas que vêm com esse intuito de trabalhar aqui no online, no digital, ter esse medo, né, e aí maravilha. Aí o que eu fiquei pensando esses dias foi o seguinte, aqui, ótimo, vocês estão me assistindo, vocês podem interagir aqui no chat comigo normalmente, mas eu estou me vendo na câmera, né? E eu tô vendo a fotinho pequenininha ali de vocês e a gente pode trocar uma ideia e interagir. E um grande insight que eu tive esses dias pensando sobre essa questão que muitas pessoas relatam, e eu já recebi pessoas em atendimentos particulares ou em atendimentos que a gente trabalha pontos assim em grupo, de as pessoas relatarem esse medo e aí também de citar a questão de palestras, né? Então isso que eu analisando e fazendo até um comparativo com relação a fazer uma palestra, como a gente sempre tinha, né? A gente agora na situação de 2021 que a gente ainda está vivendo, então normalmente, né, os eventos presenciais não estão acontecendo, né? Então pensa, né, você em um palco, num evento presencial e você tá lá em cima daquele palco com muitas, né, centenas, milhares até de pessoas te assistindo presencialmente, né? Ou algo
menor, mas algo como uma sala de aula com 60 pessoas, né, numa palestra, por exemplo, uma palestra com 60 pessoas te assistindo e você ali no tete a tete com as pessoas, que as pessoas têm sim como interagir, como a gente tem aqui também, só que elas estão te olhando olho no olho, né? Então eu acho que ainda dá para separar esse assunto sobre o medo de falar em público em 2 pontos, que são esses que eu tô trazendo para vocês, que me caiu essa ficha nos últimos tempos, né? Que falar em público presencialmente pode até arrepiar mais ainda a pessoa, né? Dar mais medo ainda para quem tem esse tipo de bloqueio, porque aí você está realmente olhando olho no olho. Aqui, como eu disse antes, eu tô me vendo na câmera, eu sei que vocês estão aqui comigo, nós estamos aqui todos juntos, vocês podem interagir, a gente conversar aqui, mas eu não tô olhando no olho das pessoas. Então você já parou para pensar sobre isso? Ou seja, até mesmo começar a aproveitar esse momento que a gente está vivendo para que você desbloqueie essas suas amarras, esses seus nós, para que você leve para tua vida e possa fazer vídeos e possa fazer... porque daí vai depender muito do teu trabalho, mas até é um grande estímulo, gente, porque assim... Por mais que logo a gente tenha os retornos das atividades presenciais, eu acho que a gente tem que tirar um grande aprendizado de tudo da nossa vida, mesmo que sejam coisas desafiadoras. Então, esse momento de 2020 e de 2021 que o mundo está vivendo, um momento desafiador, mas talvez ele nos deixe este aprendizado de que tem sim possibilidade de fazer muitas coisas que a gente nem imaginava no digital e no online, abrindo precedente e possibilidades para que as pessoas possam pensar sobre elas terem negócios delas ou transitarem os negócios para o digital, ou mesmo que não transite 100%, mas de ter essa possibilidade. E assim, como o meu trabalho, gente, que é basicamente com mulheres, mas o meu trabalho, o meu intuito é, né, te ajudar a chegar no topo, com uma vida próspera, né? Para mim, falar isso é uma coisa que eu vejo, e até no meu trabalho também, que foi uma mudança, né? Porque... da minha base de nutrição, toda a parte terapêutica, que é a estruturação emocional, né? Então, assim, eu passei a atender as pessoas online nos atendimentos individuais, né, gente? Além de outras atividades, como a jornada terapêutica, que está aberta essa semana as inscrições. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês, essa questão de a gente ter mais possibilidades pelo meio digital, independente de qual lugar do planeta você esteja. Então não importa, se você estiver lá, sei lá, lá na Groenlândia e você tem internet, você tem possibilidade de se comunicar para que leve o teu trabalho, né? Então eu acho que vale a pena também ressaltar que o fato de você destravar, perder medo para falar em público, para conversar com as pessoas, e que daí eu vejo muitas pessoas relatando, até de cursos mesmo, gente, que eu faço, não na área de formação de terapias, mas em outras áreas de negócios, eu vejo muitas vezes as pessoas relatando isso. Nossa, mas só de eu pensar em gravar um vídeo eu tremo. Quando eu ligo a câmera, só de eu me olhar no vídeo eu já começo a ficar, a tremer e tudo mais. E é interessante que uma edição, acho que foi a edição passada da jornada terapêutica, teve uma das participantes que ela relatou isso muito forte. Uma pessoa com muito estudo, que já estava aqui, ó. Sabe quando a gente entra na sala de aula, gente, e a gente fica... Aí fica fazendo curso e fica sempre assim. Mas eu acho que eu não tô preparada ainda. Eu acho que eu ainda não estudei ainda. Não sei se acontece isso com vocês. Coloquem aqui no chat comigo porque a gente vai interagir. Mas enfim, isso já aconteceu comigo e essa pessoa relatava isso, né? Então assim, né, ela contando, então ela já estava formada em várias formações de cursos para ajudar as pessoas na expansão da consciência, etc e tal. E aí ela estava participando da jornada terapêutica e justamente era esse o ponto. Mas eu tenho muito medo de falar em público, né? E aí, o que normalmente aparece quando a gente fala? Vai aprofundar isso, gente. Vê se identifica para vocês.
Ah, eu tenho medo de ser julgada pelas pessoas, porque imagina o que eu tô trazendo, vou trazer de informação, por exemplo, uma live ou uma palestra, né? E aí, mas e se as pessoas, e se eu falar alguma coisa errada, e se eu trouxer alguma informação errada, e se eu for julgada, o que as pessoas vão pensar de mim? Enfim, então várias possibilidades do que as pessoas muitas vezes estão percebendo ou achando que vai ser. Então, olha só o que eu acabei de dizer, a palavra, o verbo. Achando o que o outro vai falar ou pensar. Então, vamos analisar isso aqui juntas, tá? Que aí eu trago todo o ponto de vista emocional. Muitas vezes paramos em pontos da nossa vida porque ficamos achando o que vai passar na cabecinha do outro. Gente, a gente só tem como pensar e achar o que tá passando na nossa cabeça. Tudo o que a gente tá achando sobre o outro é, como o verbo diz, é um achismo, né? Transformando em substantivo isso aqui, mas é um achar. Não quer dizer que aquilo ali seja real, que aquilo ali exista, porque é tu, com o teu olhar da vida, com a tua lente da vida, da forma como você enxerga a vida, é que você está deduzindo, achando o que o outro vai pensar. E não necessariamente é o que a pessoa está pensando, porque do outro lado da moeda, quem está me assistindo aqui, ou quem possa te assistir quando tu estiver fazendo teus trabalhos online ou numa palestra, a pessoa vai interpretar o que tu tá falando com a lente dela, com o olhar dela. E aí já é um ponto pra gente começar a quebrar aqui a nossa primeira, uma crença, tá? Porque, vamos lá, falei pra vocês no início que eu vou falar de 3 tópicos. Então, isso que eu tô trazendo pra vocês já é de encontro ao nosso primeiro assunto, que para que você consiga, né, destravar esse medo, desbloquear esse medo que você fica de falar em público pra falar com as pessoas, é eliminar crenças, tá? Então, a gente precisa entender que cada um de nós temos cada ser humano é um universo próprio, digamos assim, tá? Então, a Gabriele é um universo próprio, a Márcia, que entrou agora, é um universo próprio, a Roberta, a Vari, não sei se fala assim, a Roseli, o Ney, cada um é um universo próprio, tá? Então, dentro da gente, a gente vai ter esse olhar, como eu falei, né? Você vai olhar com a sua lente e a outra pessoa, ela vai ter uma interpretação diferente da tua. Por quê? Porque a nossa interpretação, essa nossa lente pra gente olhar para o mundo, não tô nem com óculos aqui, assim, que seria isso, como se fosse o teu óculos, né? Óculos, não tô dizendo, independente de a pessoa usar óculos, e se usa, não é este óculos que eu estou falando, né? Seria como se fosse o teu óculos que você olha a vida. Então essa é a reflexão, como está ajustado, o ajuste fino desse óculos que você enxerga a vida, porque você vai enxergar a sua vida sempre baseado na tua história de vida, naquilo que aconteceu para você, e como você se posicionou diante de tudo que aconteceu com você. Porque olha só, a gente pode pegar situações as mais traumáticas possíveis na vida e não é de forma alguma desmerecendo o que cada um viveu, né? Pessoas vivem, sei lá, por exemplo, uma mulher pode ter sido estuprada, né? Então, assim, depende, para uma pessoa vai fazer uma leitura de que, não, tá, acontece, né? E uma outra mulher vai tomar para ela assim, nossa, mas isso é muito horrível, tá? Ok, independente, né, disso, cada um vai entender e perceber aquilo ali, mas o que eu quero dizer para vocês é que não importa o que tenha acontecido na tua vida, e não é desvalorizar o que passou na tua vida, né, mas é você tomar a atitude e a percepção de entender que você pode, a história do limão e da limonada, você pode pegar e ficar com um limão na tua mão, como se fosse ali uma batata quente, né? Ou você pode transformar o que você tem na sua mão, ou seja, transformar até o que foi da tua história, mesmo que tenha sido bem
terrível, mas transformar em uma coisa boa. E principalmente, que é o que a gente vê muito, que pessoas que passaram por tragédias, pessoas que tiveram de frente com a morte, por exemplo, ou seja, o que eu quero dizer, pessoas que tiveram extremos, né, que chegaram a algum extremo, o que elas muitas vezes fizeram? Elas deram a volta por cima e elas usaram aquilo de terrível que aconteceu com elas para entender que elas podiam transcender aqueles acontecimentos e mais, ajudar pessoas que estavam passando, né, por coisas parecidas com o que elas passaram. Então, gente, tudo na vida é oportunidade e muitas vezes você vem e você traz alguma coisa na tua história para que justamente você cresça naquilo, evolua e use essa tragédia pela qual você passou para ajudar mais pessoas, né? Esses dias eu contei aqui, ou eu acho que foi no workshop, foi na primeira aula do workshop, eu acho que eu contei um pouco mais detalhado da minha história e por que hoje eu trabalho ajudando as pessoas no seu emocional, né? Porque eu venho de uma família que quando eu era criança houve um acidente de carro muito complexo em que o carro passou por baixo de um caminhão, o meu irmão faleceu nesse acidente, a minha irmã estava e ficou viva. Então, assim, e isso criou um buraco nessa família, e aí eu sempre fui uma criança revoltada, uma adulta revoltada, e fui começando a minha jornada, a minha caminhada de autoconhecimento, para eu me entender. E é por isso que hoje eu ajudo nesse aspecto, mexendo com a parte do emocional. Mas toda a tua história vai ser a forma como você interpreta tudo o que as pessoas estão falando e fazendo. Por quê? Porque existe a fala, que é essa que eu estou aqui com vocês, verbal, mas existe a fala não verbal, né? Não é fala, a comunicação não verbal. Comunicação verbal, que é a nossa fala, que eu estou falando aqui, e a comunicação não verbal. Então, a comunicação não verbal nesse momento para vocês pode ser aqui as abelhinhas desse filtro que eu botei hoje, pode ser como é que tá o cabelo da Gabriele hoje. Tudo tem uma comunicação que pode não sair na palavra, mas ela está comunicando alguma coisa, né? Então, gente, tudo vai comunicar algo, né? E aí você sempre vai estar ali na sua interpretação, seja como for, no verbal ou não verbal, de acordo com a sua vivência, né? E aí quando você diz que eu tenho medo de falar em público e eu tenho... Porque às vezes, gente, tá bom, teu trabalho pode não ser falar, fazer live, não me interessa isso, nada a ver, não trabalho com isso, nada a ver, não tem problema. Mas às vezes pode ser numa rodinha de amigos que você se sente tímida, contraída diante de uma situação e você não consegue se expressar com pessoas que são mais próximas, né? Então, como sempre, semelhante atrai semelhante, ou seja, em todos os grupos, em todas as atividades que frequentamos, em tudo onde estamos, nós estamos trabalhando e convivendo com pessoas semelhantes a nós mesmos. Então, quando eu faço, por exemplo, esses trabalhos em grupo, né, a jornada terapêutica é um tipo de trabalho em grupo, e aí o exemplo que eu dei na edição passada, que tinha uma pessoa que ela tinha muito estudo e ela tem a vontade de dar palestras e ela ficava com medo de ser julgada. Naquela mesma edição, por causa disso que eu acabei de falar, de semelhante atrai semelhante, tinha uma outra participante do grupo que relatou que ela se sentia tímida de trocar ideia com pessoas. No caso dela, não era questão de dar palestra, né? Aliás, agora eu lembrei, tinha duas, porque a outra pessoa também não era... Uma era para se comunicar e a outra, ela trabalhava em empresa e ela relatava assim... A vida inteira que eu precisei fazer apresentações de trabalho em reuniões de empresa. Gente, reunião de empresa você sabe como é que é. Se você já trabalhou em empresa, vai ter uma ideia. Então, muitas vezes são poucas pessoas. Depende da reunião, tá? Depende, porque aí me veio reuniões que tem mais gente. Mas depende. Mas a que a menina relatou era assim, eram poucas pessoas. E pessoas que ela já trabalhava há muitos anos, né? E que mais de uma vez o chefe dela já tinha falado: você é ótima no que você faz, você é ótima no que você... no teu trabalho mesmo, você realmente precisa melhorar um pouco essa questão de passar, de dar comunicação para passar aquele assunto,
tá? E então isso era nessa mesma edição, porque é muito comum, gente, já tive edição de jornada que tinha acontecido em 2 pessoas do grupo, uma pessoa que teve uma perda de um ente querido, né? Então assim, tudo que vai somando, né, e vai se conectando, né? Então, com relação ao nosso tema de hoje, sobre essa questão de falar em público e tudo mais, o primeiro ponto, né, que é um convite para você analisar, para você se dar conta e muitas vezes para pedir ajuda mesmo, para procurar ajuda, é sobre eliminar crenças. Enquanto você ficar com porque olha só, você ficar assim, porque agora as pessoas que estão aqui estão me julgando. Então, eu tô com crença de que as pessoas estão me julgando. Porque aí vocês já viram pessoas, principalmente pessoas que já falam para muitas pessoas no digital, no Instagram, no YouTube e tudo mais. O que elas falam? Vocês escutam muitas vezes elas falando: eu não tô nem aí do que as pessoas vão falar. Porque, gente, é óbvio que quanto mais você tiver pessoas envolvidas, é aquela velha história, nem todo mundo vai gostar de ti. E tá tudo bem, porque lembra como eu já expliquei até aqui, cada um vai te olhar e vai te interpretar com os olhos, com a visão, os óculos que ela tem da vida. E esses óculos, ele é colocado de acordo com o seu histórico de vida e com aquilo que a pessoa passou, né, na vida dela. Então, por isso que pessoas, né, se ficasse preocupado, nossa, mas o que vão falar e tal. E aí o que eu ia dizer, mas concluindo nisso, assim, quanto mais pessoas estão assistindo, começa a ter pessoas que vão estar muito conectadas, como vocês aqui, acho que estão conectadas com o que eu tô trazendo, podem interagir se quiser, assim como, principalmente em grandes grupos, também vão aparecer aquelas pessoas que ficam apontando o dedo e que ficam reclamando e que ficam criticando, né? Então, gente, é isso, é você cada vez trabalhar o teu interior, o teu emocional, porque na medida que tu vai percebendo, te conhecendo, percebendo o que então eu preciso mudar, por que eu tô aqui tímida para falar numa reunião de empresa, como eu dei o exemplo da menina que estava na jornada terapêutica, né? A outra com muito conhecimento e meio assim para fazer palestras para muitas pessoas, né? Quando a gente vai a fundo nessa questão de a pessoa muito preocupada com o julgamento do outro, uma pessoa tímida, né? Vamos analisar calmamente, mas com muito amor, né? O que tem por trás disso, né, gente? Eu tenho um dos meus professores que fala assim, que é o Leandro Heck, que o que tem por trás de uma pessoa tímida ali é um orgulho, porque ela tem tanto conhecimento, mas por um orgulho de que o outro vai falar de mim, que o outro vai me julgar, ou apontar o dedo como eu tô apontando aqui, explicando, então ela se blinda, digamos assim, se fecha ali num orgulho, por medo desse julgamento. E aí orgulho, nesse caso, gente, não é aquele orgulho do tipo assim, estou orgulhosa de ti, Gabriele, que eu tô aqui, eu sou sua amiga e estou orgulhosa que você está fazendo uma live. Não é esse orgulho, que esse orgulho seria positivo, né? Infelizmente, o exemplo que eu tô dando aqui, gente, é um orgulho de tipo assim, tô aqui segurando o meu conhecimento, não vou abrir a minha boca e não vou contar para vocês, né? Porque uma pessoa que ela está se negando, estudou um tempão e ela tem muita coisa para passar numa palestra e ela tá ali, tímida, não sei o que. Então, orgulho, por que ela não tá querendo ver isso? E aí eu sei que isso é dolorido, por isso que eu falo, gente, né? A jornada terapêutica, ela vai te ajudar nesse mergulhar para dentro de ti, mas ela tem um acompanhamento meu como profissional que vou estar ali acompanhando. E nessa edição que eu comentei isso de pessoas, que aliás, gente, isso que eu tô relatando para vocês, eu tenho depoimento da pessoa até que ela escreveu, que depois no final da jornada, muitas fichas, porque a gente interage no grupo, vocês têm as tarefas, mas a gente interage, então muitas fichas foram caindo para ela. E ela, no final da jornada, ela relatou que ela tinha quebrado muitas crenças que ela estava ali, que estavam limitando, e que ela já tinha até, aliás, marcado uma data de uma palestra para ela dar. Olha que legal. Eu fiquei muito surpresa, gente, porque assim, eu vejo esse tipo de superar desafios nesse grau de você quebrar a crença e tal nos atendimentos, porque daí a gente usa técnicas e são coisas mais pontuais. É diferente
no atendimento particular, obviamente, né? A jornada terapêutica, o que eu sempre digo? Cara, é um começo, é um start. Sabe aquele negócio que tu tá meio acomodado e tu não sabe pra que lado vai, como que tu faz? Então é assim, ó, é um empurrãozinho que a gente fica ali 21 dias, como eu digo, eu pego na tua mão e a gente vai, e aquilo ali te empurra, aquilo ali te leva pro mundo e te ajuda a você sair do lugar da situação que você tá buscando. Então, no caso dessas pessoas, era a questão do falar em público, né? Eu já tive outras pessoas que estavam precisando ir fazer atividade física, estavam bem travadas com relação à alimentação, não é o foco dentro do grupo, só que, gente, alimentação é emocional. Então, se você não quebrar coisas dentro de você para que você faça por você, não vai rolar. Então, é isso que eu vejo que é muito comum ali na jornada terapêutica para que você dê o boom ali, o start, né? Então, olha só, primeiro tópico do nosso assunto de hoje para você falar, né, destravar esse medo de falar em público. Eliminar crenças, tá? Então, de alguma forma, você precisa olhar para dentro de ti, entender isso para quebrar essas crenças. Olhar para dentro de si sozinha, gente, não é bem assim, tá? Eu vejo pessoas que ficam, ó, na saga aqui, ó. Ah, porque eu já tentei de tudo. Aí quando tu vai olhar, a pessoa chega pra mim no atendimento e ela já passou por de tudo. Mas ela já passou de tudo, tipo assim, ó, fez uma consulta aqui, outra ali, outra acolá. Tudo com pessoas diferentes, com técnicas diferentes, em tempo espaçado, e ou seja, ela nunca deu continuidade no tratamento emocional dela, né? E aí, gente, isso não rola, tá? Por isso que é aquele negócio, coisas mágicas não, tem coisas que te tiram de um lugar, você precisa de um empurrão para sair de um lugar. E aí aquilo vai te dar um impulso. Não quer dizer que você já resolveu tudo e agora eu vou ficar aqui de férias passeando no planeta porque eu já tô com tudo resolvido. Não. Eu já contei na minha história, eu comecei a fazer terapia com 9 anos de idade, tá? E eu segui pela minha vida, ó, de criança eu fui até acho que 15, até adolescente, então só ali foram muitos anos. Aí eu afastei um pouco, depois eu voltei a buscar o autoconhecimento, entrei para fazer terapia cognitiva comportamental, que é uma outra área dentro da psicologia, fiz a psicologia comum e depois eu decidi, eu quero fazer psicanálise. Então, o último, daí eu fiquei 6 anos fazendo psicanálise, e aí eu cheguei nas técnicas integrativas. Então, a terapia de fala dentro da psicanálise, juntando com as técnicas integrativas como constelação sistêmica, Theta Healing, a bioconexão, me deu um desbloquear muito grande, principalmente com relação a essa coisa de crenças, né? Eu, nutricionista, que esse ano tô fazendo 15 anos de formada, comecei, já tava com as terapias, só que eu tava travada e eu não conseguia enxergar que eu poderia e que eu tinha o dom, né, que eu sempre tive esse dom da fala e não da fala aqui do online como a gente tá agora numa live, gente, o dom assim de, sabe quando eu conversando com amigas, de que eu começava a ajudar a pessoa, conversando com ela e tal. E sem ter estudado terapia, isso já há muito tempo. E aí eu fui indo e estudando terapias e trazendo as técnicas integrativas e tal, porque eu comecei a perceber que naturalmente aquele ali era um talento, uma coisa que já veio de mim, que depois eu fui entender quando eu realmente vi a minha numerologia, o meu mapa astrológico, que tudo se integra para você perceba e se conheça de fato. Mas o ponto é que aí eu tinha uma trava, eu não conseguia me enxergar e dizer assim, mas como que eu vou falar para as pessoas que eu sou terapeuta se eu sou nutricionista? Então eu tinha um impasse dentro de mim, né? Então a bioconexão foi a técnica que eu fiz assim, em 3 dias eu tinha uma paciente que estava fazendo, era uma paciente de nutrição e que a gente estava começando um trabalho terapêutico com ela, né? Então, assim, por quê? Porque o problema não era, as pessoas já viam isso em mim, só que eu não conseguia ver isso em mim. Então, não sei se isso já aconteceu com vocês. Muitas vezes as pessoas já nos percebem de determinada forma, já olham pra gente, já sabem.
olha, a minha mãe, ela é realmente muito boa para mexer em plantas. Qualquer planta que ela bota a mão dela, a planta vai crescer e vai desabrochar e vai dar flor e tudo mais. Ela tem o dom disso, porque ela ama as plantas, né? Então, assim, ela no caso sabe, ela sabe disso, ela se dá conta disso. Mas, se uma pessoa de fora olha, sabe. Só que às vezes a gente não percebe, a gente não entende essa parte, sabe? Então, ó, primeiro passo para que você consiga se libertar. Ai, gente, eu acho que a palavra se libertar é maravilhosa para isso. É se libertar dessas crenças limitantes, que você vá buscar entender o que tá te limitando. E se você precisa de ajuda, tá tudo bem. Muitas vezes, minha recomendação pela minha história que eu acabei de contar, você precisa de um tempo de acompanhamento. Na minha história, eu acabei de contar que eu fiquei anos em acompanhamento. As pessoas não têm paciência de fazer isso. Só que assim, ó, não vai ter paciência, não tem problema, mas pelo menos fique alguns meses, só que daí usando técnica integrativa junto, porque você vai ter resultado, tá? Porque aí a coisa é mais rápida. Deixa eu tomar um gole aqui de água. Um gole de água, um gole de café. Como é que vocês estão aí de sábado com água, com café? Ó. Né? Então tá. Nosso tópico número 2, passo número 2, 3 passos, já falamos. Primeiro passo, eliminar crenças, para que você fale sem medo em público. Tem que eliminar esse medo, gente. Tem que eliminar esse medo. E aí, quando você elimina o medo, a gente vai para o passo 2. Então, é assim, você tirou um medo, né? Ou seja, você eliminou uma crença que te limitava, que te travava. A gente precisa ter um estabelecimento, colocar crenças que vão te dar o up, aquelas crenças que vão te fortalecer de fato, né? Então, eu já andei explicando aqui, mas vou explicar para vocês brevemente. Nós, lá na nossa infância, né, aprendemos tudo o que a gente traz para nossa vida adulta. Então, vamos fazer uma analogia, ou seja, uma comparação. Quando você era criança, você estava construindo, né, a sua personalidade. Então, seria como se, na analogia, né, como se você estivesse, né, todo o tempo tendo instalação de programinhas na sua mente. Então, você estava instalando programinhas. Esses programinhas todos foram instalados de acordo com tudo que você vivenciou e presenciou na tua infância. Então, você vem para sua vida adulta e hoje você é uma adulta em que você tem diversos programinhas que estão no teu inconsciente que foram instalados lá na tua infância de acordo com aquilo que tu viveu. Por isso que quando eu falo não importa o que aconteceu, não é de forma alguma desmerecendo e desvalorizando o que você passou. Não, mas é para que a gente saia da cadeirinha de vítima, entenda que aconteceu porque tem o plantio e a colheita, ação e reação, que é uma lei universal. O que vai e volta, o que sobe e desce, né? Todas essas paralelos. Então, se aconteceu alguma coisa, é porque tinha algum aprendizado. Vamos tirar o aprendizado positivo e trazer para nos fazer crescer. Então, lá, tá bom, lá na infância você teve, então, como se fosse instalação de programinhas no teu inconsciente. Então, você vem pra tua vida adulta, mas sem saber, sem lembrar, sem perceber mais isso, porque tá no inconsciente, né? Você não tem acesso a isso, mas você tem esses programinhas instalados. Então, você acaba te limitando em vários pontos da tua vida. E aí, como a gente já falou, né, no primeiro passo, que você precisa, então, eliminar essas crenças limitantes, porque elas te travam. Ou seja, seria o mesmo que dizer, desinstalar alguns programinhas que não foram positivos, que te limitavam, mas que foram feitos lá atrás, né, que foram colocados lá atrás, que você aprendeu e está registrado em ti. Então, seria a gente desinstalar esses programinhas e agora a gente trocar os programas, entendeu? Então, aí eu troco e coloco um programa que seja fortalecedor e que vai me levar para crescimento, que vai me levar para construção, me levar para o alto, tá? Então, esse é o grande objetivo que a gente entra aqui no tópico 2, no passo número 2.
tá? Lembrando, gente, que no final tem surpresa. E aí, no passo número 2 então, já que a gente trocou e a gente tirou o programinha de timidez que estava lá instalado, por exemplo, o programinha de medo de ser julgada quando fala em público. Tá, então esses 2 programinhas, eles não estão ajudando, eles estão me atrapalhando, então uma pedra no meu caminho, no meu sapato, o que eu faço então? Eu vou trocar. Então a gente tira esses aqui que não servem mais. Vai fazer falta, gente? Não, por favor, né? Então vamos desinstalar timidez, desinstalar a sensação de ser julgada por outra pessoa. E aí o que a gente pode instalar aqui, que é essencial, que é justamente que eu separei para falar como tópico 2, passo 2, instalar segurança, instalar confiança, né, gente? Porque é a confiança em você mesma, né? Por quê? Porque no momento que você está confiante em você mesma, você vai conseguir falar com as pessoas, falar em público, etc e tal. Então, entendem que isso que eu expliquei é isso, é uma mudança de crenças que a gente chama, né? Então, é você tirar aquela crença que tá te limitando, aquela crença que não te serve mais, e você colocar no lugar dela crenças que te ajudam, que te fortaleçam. Que no caso, com relação ao tema de hoje, a crença de eu sou segura, a crença de que eu sou confiante, ela tem tudo a ver com esse assunto, né? Do contrário do medo, né? Porque uma pessoa que é segura, uma pessoa que é confiante, ela não tá com medo de falar em público, etc e tal, tá? Como eu dei lá o exemplo atrás, porque o falar para pessoas não é só o falar aqui para pessoas, como eu tô falando agora, ou outras situações, mas pode ser aquele grande evento, uma grande palestra, pode ser dar aula em universidade, sabe? Então aí tu vai encaixar com a tua área de trabalho, enfim. Então assim, essas mudanças e essas novas crenças, elas te ajudam sim a te dar aí, ó. Até fôlego, né? Viu que até fôlego. Gente, estão tomando água aí? Eu sempre comento, hoje é uma live meio extra aqui, mas assim, eu comentei antes, gente, eu tenho uma programação fixa, né? Então, segundas-feiras às 20h30 tem vídeo no YouTube. Na terça, quarta e sexta tem meditação ao vivo para vocês, e na quinta tem o nosso atendimento de Theta Healing. E muitas vezes quando é aula, eu sempre sugiro, gente, pegue um papelzinho aí, uma caneta, um caderno, às vezes que pode ser caderno das tuas anotações já, e traz para os nossos encontros, tá? Então, vamos falar do nosso tópico número 3. São 3 passos hoje para que você destrave de uma vez por todas e possa falar em público, ou pelo menos, gente, que alguma ficha caia, você me ouvindo aqui falar hoje, trazer esse assunto, que às vezes a gente se dá conta de algumas coisinhas que encaixa para você, tá? Então, o nosso terceiro passo, né, quando a gente fala sobre falar para pessoas e deixar o medo de lado, é a consideração e você talvez não, você pensar que uma coisa que talvez você não tenha pensado até hoje, e se não pensou, a gente vai pensar hoje aqui juntas, que eu te convido para refletir sobre isso. Quando a gente tá falando, trazendo uma mensagem, fazendo alguma atividade que você vai falar para mais pessoas, né? Numa live, num vídeo que você possa colocar, e aí eu tô falando do digital, mas eu vou reunir algumas pessoas para fazer por caridade, então eu tenho conhecimento em tal coisa, então eu vou falar para essas pessoas lá na minha casa de caridade, né? Que agora tá tudo tendo que fazer pelo digital e tudo mais, né? Mas quando, né, você considera, então, de abrir o seu verbo, literalmente, para você levar alguma coisa, o que é que você está fazendo? Você está levando para as pessoas o teu conhecimento, a tua vivência, a tua experiência com relação ao que tu tem na tua vida, da tua profissão, da tua experiência de vida, e você está levando através da tua comunicação todo esse conjunto da tua experiência, da tua vivência, que pode mudar a vida de alguém, gente. Então, o terceiro passo que eu trago para vocês sobre esse tema, gente, é que
No momento que você está disposta a trazer as tuas informações, os teus conhecimentos, superar, porque aí você está disposta a fazer isso e você está então superando o que a gente já falou lá no passo 1, que é superando as suas crenças limitantes. Você está solidificando as suas crenças fortalecedoras de confiança e de ser segura, para que você traga, gente, informação e conhecimento para transformar a vida das pessoas, gente. E essa é a grande sacada, que só essa vale diamante aqui no nosso encontro de hoje, sabe? E essa mensagem do nosso terceiro passo é que eu gostaria que ficasse assim bastante marcado para vocês. Porque quando a gente está falando, claro que aí a pessoa tem que trabalhar crenças, tudo que a gente já falou até aqui. Porque já expliquei como é que é, são programinhas instalados ali que você tem que fazer essa mudança. Mas quando você está considerando de levar o teu conhecimento para frente, você está dando relevância para o que tu aprendeu, dando relevância para o seu papel como pessoa, como ser humano, como uma pessoa que pode ser a chave e a transformação de outra pessoa, tá? Então, quando você consegue colocar isso que eu tô falando no terceiro passo de uma forma que esteja maior do que o medo, acima do que o teu medo, né? Transcendendo esse medo e essas crenças, que foi o que a menina lá, que eu dei o exemplo no início para vocês da jornada terapêutica, se deu conta. Que ela estava privando as pessoas, e é isso que a gente faz, gente, quando a gente tem conhecimento para passar, quando a gente tem coisas para ensinar para as pessoas. Pensa pessoas porque aí fala muito, a pessoa às vezes na terceira idade, assim, gente, quanta experiência uma pessoa na terceira idade tem, né? Não fala mais assim, perdão, é melhor idade. Quanta experiência essas pessoas têm, gente, quanta experiência de vida já tiveram e tudo que já passaram. Então, é perceber a relevância do teu papel como ser humano, com todo o tua bagagem de conhecimento e de experiência de vida que você pode passar para outras pessoas, e que uma coisinha só que tu possa trazer para outras pessoas pode mudar a vida de uma pessoa, sabe, gente? Então, esse terceiro passo, para mim, ele é o mais importante e relevante de fato, né? Porque ele é algo que eu acho que inclusive estimula muito que a pessoa possa trazer isso para o mundo, para as pessoas. Como eu disse, todos nós temos conhecimento, temos alguma coisa que a gente pode levar para as pessoas como uma forma de comunicação, uma forma de ensinar alguma coisa. Da situação mais simples, porque aí assim, de repente alguém pode me escutar e falar assim, nossa, mas nada a ver, eu não tenho nada para ensinar e tal. Aí, como eu falei lá no passo 1, com relação a crenças limitantes, que relacionado a esse nosso assunto seria o medo, o medo de ser julgado, a timidez, né? Então isso que limita. Mas se a pessoa tá me ouvindo e pensa assim, não, mas imagina, eu não tenho nada, então a pessoa tem a crença aí de não ser valorizada, de não se sentir merecedora, de que outras pessoas possam valorizar a história de vida dela e tudo mais, sabe? Então, gente, a gente também perceber que a gente pode sim, né, levar o nosso conhecimento, que o nosso conhecimento, a nossa vida, vivência, tem oportunidade de transformação na vida das pessoas, né? E aí você vai passar pelo tópico 1 e pelo tópico 2, que você vai precisar mexer nisso aí, né? Então, olha só, vou fazer aqui um resumão geral, para eu já falar a nossa surpresa, o nosso resumo geral da nossa live de hoje, né, do como falar sem medo em público. Falamos no primeiro tópico que para que você fale sem medo em público, você vai precisar olhar com amor e carinho e perceber as crenças que podem estar te limitando e eliminá-las. Então, o tópico 1 é realmente você eliminar crenças limitantes, ou seja, você desinstalar isso, tirar esses programinhas que não estão servindo mais, né? Programinhas da mente que não estão servindo mais e tirar fora. Esse é o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo que falamos aqui hoje é, no lugar desses programinhas que não te serviam mais,
você falar, você colocar e instalar no lugar disso as crenças fortalecedoras. Principalmente quando a gente está falando sobre falar em público, quais são as crenças fortalecedoras mais bacanas aqui relacionadas a esse tópico? De se sentir segura, de se sentir confiante, né? Como eu já expliquei lá atrás, quando você entende que cada pessoa ela vai olhar para o outro com as suas lentes, né? Com a sua história de vida, você não precisa mais se preocupar se alguém vai lá e de repente te ofende, se alguém vai lá e coloca um comentário, né, que não é legal e tal, porque na verdade aquela pessoa ela só está falando dela mesma, né, só que refletindo no outro, que é o que a gente chama de projeção na psicanálise, gente, tá? E aí vocês aqui são os amores comigo, eu acho que estão gostando, mas assim, eu tô falando porque pessoas que falam, né, com públicos muito grandes, a gente sabe, nem Jesus agradou todo mundo, então tem pessoas que vão lá falar, e se você tá numa caminhada, e se você pretende fazer tudo isso, pode sim chegar uma hora que pessoas podem te atacar. E lembre-se disso, você já está aqui, você já eliminou no passo 1 as suas crenças limitantes, você já colocou as crenças novas e fortalecedoras no passo 2, ou seja, trazendo confiança e segurança para a tua vida, né? E aí, tão segura de que você é e que você está, que se alguém te atacar em algum momento, tá bom, a pessoa ela tá com alguma questão dela interna e ela tá me atacando, tá tudo bem, sabe? Porque aí também te tira um alívio e um peso. E o nosso terceiro ponto, gente, é sobre você perceber a relevância do seu papel como ser humano que tem uma experiência, que tem uma vivência de vida, um conhecimento que você pode passar isso para as pessoas, não só pode como deve, porque você passando isso para frente, você vai fazer o quê? Você vai ajudar na transformação das pessoas, gente. Então, esse é o fechamento aí do resumão para vocês, tá? De tudo que a gente falou aqui hoje no nosso encontro, tá? E aí, a surpresa é lembrando, para quem não está acompanhando aí, ou que chegou agora, aqui de repente na nossa live, segunda-feira, gente, a gente inicia as inscrições, a gente inicia a jornada terapêutica que estão com as inscrições abertas, tá? Eu tenho só mais algumas vagas, tá? E eu coloquei um anúncio hoje aqui no Instagram de que as pessoas que elas confirmarem as inscrições delas até hoje, às 23 horas e 59 minutos, elas vão ganhar um presente de bônus, tá? A própria jornada já tem vários presentes para que você consiga realizar a sua transformação, tá? Mas esse presente vai ser um livro não é um livro de receitas funcionais que eu tenho, né, do meu trabalho de nutrição. Para quem não sabe, eu sou nutricionista de formação, então eu resgatei um trabalho, né, bastante bacana, que são receitinhas funcionais, ou seja, mais saudáveis, de pães funcionais, massa de pizza, leites vegetais bem legais. Aí você vai ganhar se você confirmar a sua inscrição hoje. Agora, o mais importante é o seguinte, gente, sobre a jornada terapêutica, para quem não conhece, é um desafio de 21 dias. Gente, o que um desafio de 21 dias faz? Porque daí assim, muita gente fala, 21 dias não vai mudar minha vida. Olha só, um desafio de 21 dias vai te tirar da posição de comodismo e vai te dar um empurrão para que você comece a sua transformação. Todas as pessoas, eu já tenho 4 edições, essa é a nossa 5ª edição da jornada terapêutica, e eu digo para vocês, eu tenho 100% de resultado eficaz em todas as pessoas que realizaram a jornada terapêutica e que fizeram o desafio dos 21 dias e assim, tiveram participação ativa. 100% das pessoas tiveram a vida transformada. E a partir de então, cada uma procurando o seu caminho, foi seguindo na sua busca de autoconhecimento. Mas uma coisa que eu garanto para vocês, né, e que eu posso prometer mesmo, é que se você fizer a jornada terapêutica e você estiver ali ativamente participando durante os 21 dias, fazendo as atividades, interagindo ali, porque eu tô ali para te acompanhar como profissional,
né, especializada, você tem sim a sua vida transformada. Então, assim, exemplos, né? O exemplo até que eu trouxe hoje, que tem a ver com o nosso tema, então, assim, pessoas que tinham dificuldade, essa crença de estar limitada e não falar em público, então elas viraram chaves durante esses 21 dias de que elas podiam fazer mais ali por elas, porque a jornada terapêutica, gente, ela te leva para a profundeza de você entender muitas coisas, e com isso, muitas vezes você estava ali meio acomodada e você consegue dar esse movimento para tua vida. Às vezes as pessoas estão assim, sem brilho de viver, sem muita vontade, ainda mais atualmente que a gente está vivendo ainda essa situação de pandemia, das coisas muito fechadas. Então, o que a jornada terapêutica ela vai te ajudar? Ela vai te ajudar a enxergar possibilidades, enxergar o mundo, enxergar o que você pode fazer daqui para frente, por exemplo, né? Melhorar o seu relacionamento com filhos, com o marido, com essa situação de estar ali muito junto, sabe? Então, gente, tudo isso que a jornada terapêutica pode te ajudar e te ajuda para que você consiga realmente destravar e sair desse lugar, tá? Olha só, aqui ó, eu vou virar aqui a tela para vocês e vou mostrar. Aqui ó, você clicando, você vai chegar aqui dentro. Aqui você tem ó, o desafio. E aí você chegando aqui dentro, você vai olhar, então, a jornada terapêutica, aqui, ó, aqui já abriu. Então, aqui você tem o botão aqui, por exemplo, para se inscrever, tá? Então, olha só, o valor da jornada terapêutica são 12 vezes de R$12,50, tá? Você tem garantia de 7 dias, se você não gostar, isso aqui não é pra mim, eu não tô a fim de melhorar, mudar minha vida agora, não tem problema, você pode pedir o reembolso do seu dinheiro em 7 dias, sem nenhuma burocracia, na maior facilidade, tá? Então, assim, se você quer mesmo transformar a sua vida, ter, assim, uma tranquilidade, né? Aumentar o seu poder interior agora com relação a tudo que tá acontecendo com relação à pandemia, tá? Você vai ter mais tranquilidade, baixar a ansiedade. Então, você clica aqui, ó, tá vendo? Aqui no Linktree, aí ele te leva pra cá, você vem aqui. Aqui, onde eu te mostrei ali o botão de pagamento, você tem vários botões aqui, ó. Aqui tem um deles, quero participar da jornada, e aí você vai lá pro pagamento. Quem fechar hoje até 23 horas e 59 minutos vai ganhar um e-book. O e-book é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Receitas funcionais sem trigo e leite com pães e leites vegetais. Esse é o e-book que você vai ganhar, que eu vou te enviar, você vai receber por e-mail, você vai ganhar totalmente gratuito, aqui até tá o valor dele, mas você vai ganhar ele de graça mesmo, tá? Por já garantir a tua vaga no dia de hoje, tá? A jornada terapêutica, a gente vai estar num grupo de WhatsApp, eu vou estar com vocês durante os 21 dias, a gente vai fazer o acompanhamento para te ajudar nessa tua transformação, e eu prometi alguns bônus da jornada que é um pouco diferente das outras edições, tá, gente? As outras edições não tiveram isso, tá? Uma das coisas é que tem um exercício, tá, gravado, que você vai fazer e que eu vou fazer a transmissão, né, do Reiki para vocês, e vou fazer algumas ativações do Theta Healing, instalando essas crenças limitantes, não, a crença fortalecedora, tá? Trocando a crença mesmo, tá? Eu vou até fazendo a troca de crença. Então, para que você possa fazer, ter resultado. E a outra coisa que vai ter nessa edição, gente, é o divórcio energético. O divórcio energético é o seguinte: quando você tem, com relação a relacionamentos, para que o teu relacionamento tenha fluência, você precisa limpar algumas energias do passado e amarras do passado. Então, o divórcio energético, que é esse bônus que você vai ganhar, ele vai te ajudar nisso, porque a gente vai fazer um trabalho ali com ele, em que você desenosa esses nós do passado. Então, assim, tanto o teu relacionamento amoroso, né, com relação ao teu marido vai melhorar, assim como se você quer, né, você é solteira, se você quer um relacionamento, você vai conseguir abrir o teu campo eletromagnético para que venha uma pessoa, porque você vai estar cortando e resolvendo coisas de relacionamentos anteriores. Então, o divórcio energético é um bônus novo que eu incluí na jornada terapêutica. Porque, gente, eu falo assim, ó, a jornada terapêutica, se não tivesse Reiki, se não tivesse essas ativações do Theta Healing,
Só o que a gente faz durante os 21 dias, eu ali com vocês no grupo, só isso, gente, já transforma a tua vida. E já te tira do lugar, te tira do lugar que você tá, digamos que acomodada e tudo mais, e já te coloca pro mundo para que você tenha uma vida diferente depois de 21 dias. Só isso já resolve. Mas ainda com esses bônus, você recebendo o reiki, que é uma cura energética que vai ajudar a equilibrar o teu corpo emocional, ajudando no divórcio energético, você desmantelando lá coisas de relacionamentos passados e as ativações para te trazer segurança e confiança, cara, daí realmente você dá um boom bem grande, tá? Mas só o que a gente faz de exercício, só aquilo ali já resolve. E lembrando uma coisa, para quem, não tenho tempo, Gabriele, não dá, minha vida é uma loucura. Não tem problema, porque você vai usar só 5 minutinhos do teu dia que tu te organize, só 5 minutos, rapidinho você já vai fazer a atividade do dia, você não precisa ficar pendurada no grupo, você vai olhar o grupo quando você quiser, mas 5 minutinhos só já é o suficiente para que você possa realizar a atividade e aí a coisa são 21 dias e a gente vai ali juntos, tá? Lembrando, para quem já confirmar as inscrições, pode me chamar aqui no direct ou ali no Instagram também tem meu WhatsApp. Quem confirmar a inscrição até hoje, às 23 horas e 59 minutos, vai ganhar o e-book, tá, gente? O e-book de receitas funcionais sem trigo, sem leite. Então, você vai cuidar do teu emocional e ainda de quebra vai ganhar um bônus aí, que é da parte de receitas. Só que, gente, se você fizer a tua inscrição amanhã, você já não ganha o e-book, tá? O e-book é R$28. Então, só pra você saber que você vai ganhar de graça, tá? É ganhar, é presente, é de graça, tá? Mas é até hoje às 23 horas e 59 minutos. É sábado, gente, hoje. E começamos segunda, tá bom? Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa aí, me mandem um direct, me mandem uma mensagem. E para quem quiser concorrer aí, eu dei umas premiações, inclusive uma consulta particular comigo. Ainda tá valendo o sorteio que vai fechar amanhã de noite, domingo. Dá uma olhadinha no meu feed onde tá escrito o sorteio. Assiste o workshop lá, comenta ali e concorre, porque você pode ganhar até a jornada de graça, tá? Mas se você quer garantir com e-book, vem hoje, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida? Querem me mandar alguma coisa aqui que eu possa responder agora aqui ao vivo com vocês? Comentem aqui comigo, não sei, pode ter gente que chegou agora, quem tava, às vezes a pessoa tem algum imprevisto, sai e volta, né? Se não, gente, eu deixo esse super convite, tá? Os planos é eu salvar a live, tá? Então, pra quem tá chegando agora mais no final... Oi, Tati, bem-vinda! Vi que a Vivi chegou ali também, a Dani, a Fê, um monte de gente aqui que tá com a gente, né? Tem gente que tá aqui desde o início, tá? Então, assim, hoje nós falamos sobre como falar em público, sobre tirar esses medos, tá? E eu trouxe tópicos então, vou fazer um resumo 2, rapidinho. Eliminando crenças, tá? Trocando essas crenças que te limitavam de medos, né? Por crenças que te fortaleçam, te dando segurança e confiança, tá? Então, trocando programinhas. E percebendo que tudo o que qualquer um de nós tenha, cada um na sua experiência, tem relevância para passar para o outro e pode transformar a vida de alguém. Então, mega resumido, foi isso que a gente conversou hoje. Só que para você entender melhor, eu vou deixar disponível, gente, lá no YouTube, tá bom? Então, você corre lá e dá uma olhada. E eu espero e eu vejo vocês, gente, sabe aonde? Eu vejo vocês dentro do grupo da Jornada Terapêutica e segunda-feira, gente, a gente começa a agitar e começa a tua transformação. Se o teu caso está relacionado também a isso, que foi o tema da nossa live de hoje, pode ter certeza que depois de 21 dias, muita chave vai ter virado aí dentro dessa cabecinha, desse coraçãozinho, e você já vai ter conseguido transformar muita coisa, aliviar aí a ansiedade, aliviar sinais assim meio deprê, tá? Então, bastante coisa vai ter modificado. Tá bom, gente? Então, a gente já tá finalizando. Muito obrigada pela presença de todas vocês. E beijos nutritivos e cósmicos, como eu sempre desejo para vocês com muito amor.
Quem chegou depois, volta lá, assiste a live desde o início e já aproveita, garante a sua vaga na jornada terapêutica e a oportunidade de você ganhar aí mais bônus ainda, que é esse bônus que eu deixei disponível até hoje de noite às 23h59, tá bom, gente? Então, muito obrigada, beijos e segunda-feira a gente vai ter uma nova live aqui, tá bom? Beijo, beijo, gente!